Na nossa última aula, eu estava falando com vocês do linkaging, e aí eu quero relembrar com vocês como é que isso vai funcionar, tá bom? Tá aqui, ó. A gente estava fazendo esse exercício, foi o último exercício que eu comentei com vocês, a gente fez ele até junto. Temos, então, o indivíduo de híbrido cis, você já sabe o que significa isso. Dizer que ele é de híbrido quer dizer que ele é heterozigoto para os dois pares. Falar que ele é cis significa que em um cromossomo você encontra os dois genes dominantes e no outro cromossomo você encontra os dois genes recessivos. Beleza. No comando da questão está falando, considere uma taxa de 20% de ocorrência de crossing over. Queridos, vamos relembrar rapidinho o que era esse tal de crossing over. Ali está mostrando, então, que se tem 20% de crossing over, 80% das células não sofrerão. E esses 20% aí que vão sofrer, o que era isso? Dá uma olhadinha aí, ó. Crossing over, então, era a troca de segmentos que a gente observa entre algumas cromátides irmãs para aumentar a variabilidade genética. Ali, então, na imagem que vocês têm aí na tela do seu computador, você viu que parte do cromossomo azul foi trocado por uma parte do cromossomo vermelho, gerando uma variabilidade nova, um cromossomo que antes não existia. Agora, na hora de formar gametas, turma da manhã, chegamos na parte mais importante. Porque aqui tem pegadinha, e você tem que ficar esperto nessa pegadinha. Quando fala que 20% das células sofreram crossing over, você não pode esquecer, que quando temos o crossing over, nós vamos formar dois tipos de gametas. Formamos os gametas com as cromátides que não trocou aquela gene, ou seja, essas cromátides são as cromátides que chamamos de parentais, lembra disso? E temos os gametas formados pelas cromátides que sofreram o crossing over, fizeram a troca. Então, turma, concentra, foca nisso daí. Se falou que 20% sofreu crossing over, das células que sofreram esse crossing over, formaremos esses tipos de gametas. Os gametas recombinantes, azão-bezinho e azinho-bezão. Gametas recombinantes são os gametas que sofreram crossing over. E temos também, não se esqueça, a formação de gametas parentais. Então, quando a gente volta para a questão, 20% das células, em 20% das células haverá o crossing over durante a meiose. Então, formaremos gametas parentais, cromátides sem o crossing over, e gametas recombinantes. Nesse caso, então, turma, formamos quantos gametas aí? 45% dos gametas formados são do tipo azão-bezão. 45% ficou faltando aí em cima o desenhozinho, né? Nas células de 40%. 45% azão-bezão, 45% azinho-bezinho, gametas parentais, 90%. 5% o gameta novo, com o azão e o bezinho embaixo. E outros 5% com outro gameta recombinante, com o azinho e o bezão embaixo. Beleza. Fizemos essa questão na semana passada. Tá, não chegou nenhuma dúvida aqui para mim. Agora, eu vou te mostrar a mesma questão, só que nesse caso, o comando é diferente. Vê se você consegue observar aí na sua casa. Indivíduo de híbrido cis. De híbrido, azão-azinho, bezão-bezinho. Se ele é cis, azão e bezão em um cromossomo, azinho e bezinho no outro cromossomo. Beleza? Joia. Aonde está a diferença aqui agora, garotos? O comando diz, considere que a taxa de recombinação durante a formação dos gametas foi de 20%. Pode parecer que não mudou nada. E muita gente vai ter dificuldade em determinar qual que é a diferença desse exercício para o exercício anterior, que é esse daí. No exercício anterior, o comando foi 20% das células sofreram crossing over. Então, você está observando. Lembra que eu falei na última aula? Eram 1000 células
200, ou seja, 20% durante a meiose vão sofrer crossover. Então, formarão 5% de 10% de gametas parentais, 10% de gametas recombinantes. Nessa questão, falou-se que 20% já foi recombinado. Então, você tem essa pequeniníssima diferença, meus queridos, mas resolve tudo na hora de acertar a questão. Quando se diz que a taxa de recombinação na formação dos gametas foi de 20%, você tem que chegar nessa conclusão aqui, ó. Bom, então, dos 100% dos gametas produzidos, 20% foram recombinados. Ou seja, 80% dos gametas serão parentais. Azão, bezão, azinho, bezinho, 40% para cada um. Agora, 20% dos gametas serão recombinantes. 10% de azão, bezinho e 10% de azinho, bezão. Qual que foi a diferença, turma da manhã, desse exercício para o anterior? No anterior, nós consideramos a formação dos gametas parentais e recombinantes nesses 20%. Porque no anterior falou que 20% sofreu crossover. E quem faz crossover produz recombinante e produz parental. Mas nessa questão não falou de crossover, já falou o seguinte, ó, a taxa de recombinação foi de 20%, ou seja, de todos esses gametas que você produziu, 20% são recombinados, 20% são recombinantes. Então o valor muda. No exercício anterior, dá uma olhada aí, ó. Vou voltar aqui rapidinho para vocês observarem. No exercício anterior, qual foi a porcentagem de gametas azão bezinho, moçada? 5%. Nesse exercício, a porcentagem de gametas azão bezinho foi de 10%. Porque em um você considera o crossover, outro você considera a recombinação. Vou só pegar um negócio aqui, Tô. Eu sei que isso a princípio gera uma confusãozinha, por isso eu quero ver se alguém, alguma mumiazinha, tem alguma dúvida para mandar para mim. Fixação 3. Está aí essa questão da PUC Paranaense, de 2017. Supõe a existência de dois genes, A e B, localizados no mesmo cromossomo e com frequência de permuta de 16%. Você já tem uma porrada de informação aí importante. Também tem alguém aí com o microfone aberto. Não tem mais, já silenciei. Tá bom. Voltamos. Vamos lá. Temos dois genes, A e B, localizados no mesmo cromossomo e com frequência de permuta de 16%. Então, falou que esses dois genes eles têm uma taxa de recombinação de 16%. Então, em 16% das vezes, os gametas serão formados recombinantes. Em 84% serão formados parentais. Do cruzamento de um macho de híbrido com genótipo trans com uma fêmea azinho-azinho, bezinho-bezinho, qual a frequência esperada na primeira geração filial de indivíduos com genótipo azinho-azinho, bezinho-bezinho? Bom, deixa eu voltar aqui para vocês no quadro, para a gente poder lembrar, entender o que a gente tem que fazer. A prova, então, está falando que nós temos dois, o gene do par A e o gene do par B, eles estão no mesmo cromossomo. Temos o indivíduo macho, que é de híbrido, então ele é azão-azinho, bezão-bezinho. A prova me disse que esse indivíduo ele é trans. Se ele é trans, ele tem aqui, então, um azão e do outro lado ele tem um azinho. Beleza? Agora, aqui embaixo, quem que você vai colocar? Você vai colocar o bezão ou você vai colocar o bezinho? Semana passada a gente definiu que os indivíduos trans são aqueles que em um cromossomo tem um gene dominante e o do outro par o gene é recessivo. Então, essa é a configuração desses genes no par de cromossomos do indivíduo masculino. Ele é heterozigoto, azão-azinho, e heterozigoto, bezão-bezinho.
Só que em um cromossomo tem o Azão e o Bzinho, e no outro cromossomo tem o Azinho e o Bzão, porque esse indivíduo é considerado trans. O indivíduo do sexo feminino foi dito que ela é, né, homozigota recessiva para os dois pares. Ela é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então aqui não tem muito o que fazer. Azinho, Azinho aqui em cima e Bzinho, Bzinho aqui embaixo. Você está vendo então a configuração dela. A prova pediu para a gente cruzar esses dois indivíduos e perguntou qual vai ser a frequência dos indivíduos filhos desses dois com o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Senhoras, se não fosse uma questão de linkage, bastava a gente fazer o quê? Bastava a gente cruzar Azão, Azinho com Azinho, Azinho, ia dar meio. Bzão, Bzinho com Bzão, desculpa, Azão, Azinho com Azinho, Azinho, ia dar meia chance de nascer o indivíduo Azinho, Azinho. Qual é a chance de nascer um Bzinho, Bzinho? Bzão, Bzinho com Bzinho, Bzinho, ia ser outro meio, vezes meio seria um quarto. Isso se fosse na segunda lei de Mendel, se esses genes eles se segregassem independentemente. Mas não, os genes estão no mesmo cromossomo, eles estão em linkage, e a taxa de permuta, ou seja, a taxa de recombinação deles é de 16%. Foi falado na questão. Então vamos lá. Faz um favor para mim aí, Douglas. Quais são os gametas que o indivíduo do sexo feminino vão produzir? O que a gente tem que lembrar? Bom, eu tenho que pegar esse cromossomo e colocar no gameta, esse cromossomo e colocar no outro gameta. Esse cromossomo tem o Azinho e o Bzinho, o outro também. Se houver crossing over entre esses cromossomos, você vai perceber que não vai fazer uma diferença prática. Digamos que eu boto esse Bzinho para cá e esse Bzinho para lá. Continua sendo Azinho, Bzinho e aqui também sendo Azinho, Bzinho. Então, aqui, todos os gametas desse indivíduo do sexo feminino serão Azinho, Bzinho. Todos os gametas. Ela é dupla homozigota recessiva, então não tem outra possibilidade. Agora, quais são os gametas formados pelo indivíduo do sexo masculino? Quais são os gametas formados pelo macho? Ó, primeira coisa que eu faço, separo os cromossomos. Aqui, então, virá um Azão, Bzinho para cá. Coloca aqui, ó, Azão, Bzinho. E aqui virá um Azinho, Bzão. A chance disso acontecer, bom, meia chance de nascer um Azão, Bzinho. E aqui, meia chance de nascer um Azinho, Bzão. Aqui são os gametas que nós chamamos de gametas parentais. Aqueles que não sofreram o crossing over entre as cromátides. Beleza. Mas a prova me disse que nós temos aqui 16% de gametas que sofreram a recombinação. E 16%, turma da manhã, que sofreram recombinação são aqueles gametas que o Bzinho veio para cá e o Bzão foi para lá. Quem são os gametas recombinantes aqui, senhores? Foram o Azão, Bzão e o Azinho, Bzinho. Certo? Então, pensa aqui comigo. 16% dos gametas foram recombinantes. 84% dos gametas foram do tipo parental. Se a gente colocar isso daqui em porcentagem, como é que vai ficar? Olha lá, ó. 84% é parental. Então, foi 42% de gametas Azão, Bzinho parental e 42% de gametas Azinho, Bzão. 84 parentais. Ótimo. Os gametas recombinantes, aqueles que teve uma troca entre eles, ou houve o crossover, foi 16%. Portanto, 8% Azão, Bzão e 8% Azinho, Bzinho. A prova me pediu
Qual é a probabilidade de nascer um filho, azinho, azinho, bezinho, bezinho desse casal? Gente, para nascer azinho, azinho, bezinho, bezinho, o pai, o macho, ele tem que dar aqui, ó, vamos colocar, o macho tem que dar um azinho e tem que dar um bezinho. A fêmea tem que dar um azinho e um bezinho. Ou seja, o gameta da fêmea é esse, e só tem essa possibilidade. Todos os gametas da fêmea são azinho e bezinho. Então eu quero saber qual é a chance de um gameta masculino azinho bezinho chegar. Quantos gametas masculinos azinho bezinho foram formados, turma da manhã? 8%. Significa então, ó, eu precisava que esse gameta fecundasse esse gameta, que aí ia dar azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então a chance disso acontecer é o quê? Bom, vindo da mãe é 100%. Coloca aqui então que a chance é 1, a chance é 1. Vindo do pai é 8%. Então a probabilidade de nascer um indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho desse casal é de 8%. São os 8% de chance desse gameta masculino fecundar esse gameta feminino. Vamos lá, olha aqui, ó. Pergunta no privado foi ótima. É justamente aqui privado que eu expliquei. Beleza, obrigado por ter perguntado. A pergunta no privado foi: por que eu não dividi esses 16% por 4? Privado, vai sempre depender do que está comandando na questão. Se a questão tivesse falado que a taxa de crossing over foi de 16%, eu te mostrei ali no vídeo. Quando acontece crossing over, eu formo 2 parentais e 2 recombinantes. Aí eu dividiria por 4. Mas olha aí o que está escrito. Falou que a frequência de permuta. A permuta é uma palavra que é um sinônimo para recombinação. Nesse caso, então, não me falou que 16% das células sofreram crossover. Não foi essa informação dada. A informação dada, privada, foi que 16% dos gametas sofreram permuta. Ou seja, 16% dos gametas são recombinantes. Então, nesse caso, eu dividi por 2 os 16%. Eu não coloquei aqui os parentais de novo, como eu tinha colocado quando falou que era o crossover. Então, privado, e quem mais tiver essa dúvida? Quando que eu vou considerar os parentais e quando que eu não considero? Você só vai considerar a produção dos parentais aqui quando falar que a porcentagem foi de crossover. Quando acontece crossover, há a formação dos parentais também. Mas, em questões como essa, que não falou que 16% sofreu crossover, falou que 16% foram recombinados, ou seja, eu só estou contando aqueles que foram recombinados. Aí, então, beleza. Então, se 16% é de permuta, 16% é de recombinação, são 16% de gametas recombinantes e o resto de gametas parentais. Por isso que aqui eu dividi por 2. O privado pediu aqui uma coisinha que eu esperava que alguém ia pedir. A frase foi assim: Cacique, repete tudo, por favor. Eu vou repetir tudo para vocês, sim. Eu vou fazer essa questão de novo para vocês. Tá? Vou apagar o que eu fiz aqui. Vamos do zero. Então vamos mais rápido aqui, ó. Supõe a existência de 2 genes A e B localizados no mesmo cromossomo, com a permuta de 16%. Do cruzamento de um macho de híbrido com genótipo trans, temos então um macho de híbrido com genótipo trans, azão bezinho para o cromossomo, azinho bezão para o outro, e uma fêmea dupla homozigota recessiva. A frequência esperada na primeira geração de indivíduos azinho, azinho, bezinho, bezinho é de quanto? Tá bom? Pensei isso daí. De novo, hein? Eu preciso saber qual a probabilidade de nascer um indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Você consegue aí da sua casa deduzir para mim quais são os gametas que devem aparecer para formar esse indivíduo?
Um gameta tem que trazer um Azinho e um Bzinho, o gameta masculino, e o outro gameta tem que trazer um outro Azinho e um Bzinho, o gameta feminino. Então, eu só preciso calcular isso. Qual é a probabilidade da fêmea dar um gameta Azinho e Bzinho? E qual a probabilidade do macho dar um gameta Azinho e Bzinho? Vamos lá. Observando aqui a configuração dos genes da fêmea, que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, não tem outra possibilidade. Em um cromossomo vem o Azinho e Bzinho, e no outro cromossomo vem Azinho e Bzinho. A prova disse que 16% das vezes esses genes vão trocar de lugar. Mas você concorda comigo, ó? Se eu trocar esses dois genes de lugar, o efeito prático é o mesmo. O Bzinho vem para cá, continua sendo Azinho e Bzinho. Esse excessivo vem para cá, continua sendo Azinho e Bzinho. Então, mesmo quando acontece, aqui tem crossover? Tem. 16% das vezes é permutado. Mas, mesmo quando acontece a permuta, o gameta é igual, o cromossomo não muda. Se o cromossomo não muda, então, você concorda comigo que no caso da fêmea, todos os gametas são Azinho e Bzinho. Eu precisava que esse indivíduo recebesse o gameta Azinho e Bzinho da fêmea. Chance disso acontecer 100%. Todas as vezes, a fêmea dará o gameta Azinho e Bzinho. Então, eu preciso calcular somente qual a probabilidade deste macho produzir um gameta Azinho e Bzinho e esse gameta fecundar esse feminino. Muito bem. A prova diz que em 16% dos gametas houve recombinação. Então, vamos colocar aqui, ó. 16% sofreu a permuta. Eu vou até usar a palavra usada na prova, né? 16% sofreram permuta. E 84%, aí agora é nossa dedução, né? 84% não sofreram a permuta. Portanto, formaram gametas sem mudança, os gametas parentais. Então, tá bom. Quais são os gametas parentais aqui, galera? Gameta parental é aquele gameta onde o cromossomo não sofre alteração. É o gameta original, cromossomo original. Um Azão Bzinho. Vou puxar mais para cá. Um gameta parental é o gameta que tem este cromossomo, sem alteração. O gameta que tem um Azão e um Bzinho, parental. E o outro gameta parental é o que tem os genes Azinho e Bzão. É este cromossomo sem alteração. Se são 84% dos gametas assim, eu posso dividir por 2, né? 42% Azão Bzinho, 42% Azinho Bzão. Eu acho que até ali não há dúvidas. A dúvida está aqui. E eu não te culpo. Porque isso, igual eu disse, é uma questão muito pequenininha para a gente enxergar a diferença. E por isso, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, que eu vou voltar aqui agora na apresentação, para você poder enxergar, tentar enxergar uma coisinha aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente vai ver agora, deixar o chat aqui ligado. O que a gente está observando aí agora são os cromossomos que vão soprar o crossover, tá? Então, para você que teve dúvida, foca nisso daí. Crossover aconteceu. Entre quem? Você percebeu que nós temos o cromossomo azul grandão e o cromossomo vermelho grandão. Do azul grandão, só uma cromátide que sofreu a permuta. Do vermelho grandão, só uma cromátide que sofreu a permuta. Então tá. Quando acontece, portanto, o crossover, são formados 4 tipos de gametas. Foi o que me foi perguntado. Por que eu não dividi esses 16% por 4? Então, olha lá. Ó. Quando a prova fala, não foi nesse caso, mas digamos que nessa questão
no comando tivesse falado que 16% das células sofreram crossover. Então, 16% das células sofreram crossover formarão gametas parentais, igual vocês estão observando, e formarão gametas recombinantes. Tranquilo? Então, ali, ó, tipos de gametas formados. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Gametas novas, não existia, recombinantes. Gametas parentais. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Era o que existia antes. É a dúvida que surge. Eu dividi aí por 4. Mas eu dividi por 4, meus queridos, porque eu estou te dizendo que 16% teve o crossover. Quando se fala na questão que há o crossover, você tem que considerar a possibilidade dos 4 gametas surgirem. Só que nessa questão da PUC Paranaense 2017, não disse para nós que 16% das células sofreram crossover. Não foi a informação dada. A informação dada foi que 16% foi a frequência de permuta, ou seja, a prova está me falando qual foi a porcentagem de gametas permutados, de gametas recombinantes. Então, nesse caso, eu só estou te dizendo o seguinte, perdão, ó, de 100% dos gametas, 16% sofreram recombinação. Quando me fala que a taxa de recombinação, que a taxa de permuta é igual a 30%, essa prova está me dizendo que 30% são os gametas recombinantes e 70% são os parentais. Porque eu já estou te falando qual foi o resultado. Mas, quando a prova fala que 20% sofreu crossing over, eu não estou te dando resultado. Eu estou pedindo para você calcular o resultado. Porque aí eu estou te cobrando o seguinte, será que esse meu aluno sabe como é que funciona o crossing over? Será que ele se lembra que quando há o crossing over, há a formação dos parentais também? Então essa é a diferença. Olha aí, queridos. Opa! Demais. Ó, nessa questão, é só você ler. Isso daqui está muito relacionado à interpretação de texto, tá bom, gente? Considere uma taxa de 20% de crossover. Opa, a prova me falou que 20% sofreram crossover. Então, eu tenho que calcular o resultado. Se 20% teve crossover, 10% é parental, metade, e 10% é recombinante. Eu não tenho resultado, eu calculei o resultado. Mas, quando a questão me diz que a taxa de recombinação durante a formação foi de 20%, eu já não estou mais falando do crossover. Eu já estou te dando o resultado. Ó, depois que o crossover aconteceu, já rolou. 20% dos gametas formados foram recombinantes. E 80% foram parentais. Então, a diferença da questão, privado 1, privado 2, privado 3, todo mundo que mandou pergunta aqui para mim, está no comando. Olha o que foi comandado aí. Os genes A e B estão localizados no mesmo cromossomo e com frequência de permuta, ou seja, frequência de recombinação 16%. Então, não falou do crossover, do evento crossover. Já te deu o resultado. Olha só, já rolou os crossover, tá? E o resultado foi 16% de permuta, ou seja, 16% de gametas recombinantes e 84% de gametas parentais. Então, essa é a diferença. É pequenininha, eu sei. É chata? Eu sei que é. Mas, às vezes, pode cair na prova. Então, meus queridos, nesse caso, se a prova me fala que 16% foi a frequência de permuta, eu já tenho o resultado. Então, 84% são parentais e 16% são recombinantes. Quais são os gametas recombinantes? É quando o... Cadê, ó? É quando o Bzão vem para cá e o Bzinho vai para lá. Aí ficaria Azão, Bzão, não é? Então,
esse é um gameta recombinante, azão, bezão. É o que não é o esperado. E azinho, bezinho, outro recombinante. Qual a porcentagem aí? Que foi a pergunta feita. Por que eu não dividi por 4? Vou dividir só por 2? Porque me falaram que os dois são recombinantes. Então, 16%, 8% dos gametas azão, bezão e 8% dos gametas azinho, bezinho. Então, eu já sei que a chance de vir um azinho, bezinho da mãe é 100%. A chance de vir um azinho, bezinho do pai é 8%. 8% vezes 1. Então, o resultado daqui daria 8%. A pergunta que me foi feita também ali é, assim, e se daqui fosse heterozigoto também? Aí, você teria que fazer o mesmo cálculo que você fez para cá, para cá. Porque a prova falou que a taxa de recombinação é 16%, então, azinho, bezinho aqui seria de 8% também. Aí seria 0,8 vezes 0,8, daria 0,064, aí daria 6,4%, uma coisa assim. Considere um indivíduo heterozigoto para 3 genes. Então, vamos respirar, vamos ajeitar ele na cadeira, vamos dar uma aliviada aí que a gente vai entender esse negócio, privado de todo mundo. Primeira informação, considere um indivíduo heterozigoto para os 3 genes. Aí, peraí, privado, a última pergunta da pessoa que mandou privado, no caso de heterozigose da mãe, como ficaria, eu te respondo depois, tá? Vamos de novo na questão. O indivíduo é heterozigoto para os 3 genes. Se são 3 genes, primeiro que você tem que lembrar, são 3 pares de genes. Para cada par, eu dou um nome. O nome é uma letra, eu uso as letras que eu quiser. Então, eu vou usar as letras A, bola e dado. Eu não gosto de usar a letra C, já expliquei por quê. Eu sempre prefiro usar as letras que a figura da letra maiúscula é bem diferente da minúscula. Czão, Czinha é bem igual, às vezes confunde. Então, nessa questão da Unicamp, o indivíduo é heterozigoto para 3 genes, então ele vai ser azão, azinho, bezão, bezinho, dezão, dezinho. Tá bom? Heterozigoto para as 3 genes. Os alelos dominantes A e B estão no mesmo cromossomo em posição cis. Bom, isso aí foi até redundante, né? Por quê? Falou então, os alelos dominantes azão e bezão, os dominantes, letra maiúscula, estão no mesmo cromossomo. E se estão no mesmo cromossomo, é posição cis. Então, vou colocar aqui, ó. O azão, esse azão está aqui. E esse bezão está aqui. Então, os pares A e B estão em linkage. Tá vendo? Se os genes dominantes estão em um cromossomo, os recessivos estarão em outro. Aqui você tem o azão, azinho. Então, azão A, o azinho aqui. Bezão, bezinho. Tá lá bonitinho. Beleza. O gene C tem segregação independente dos outros 2 genes. Olha aí que informação boa. Se disse que o gene C, aqui falou C, né, gente? Eu não podia ter trocado, agora que eu vi. Colocou a letra mesmo? Colocou, né? Então eu não podia ter trocado. Então deixa eu tirar o D aqui, ó. E vamos de Czão, Czinho, né? Que a prova falou que é a letra C. O gene C, então, tem segregação independente. E se fala que tem segregação independente, quer dizer que o gene C está em um outro par de cromossomos. Então, aqui nesse outro par eu tenho um Czão e aqui eu tenho um Czinho. Tranquilo, beleza. Aí, nesse caso, está falando, se não houver crossover durante a meiose. Se não tiver crossover, a gente não calcula as probabilidades de novos genes, novos gametas serem produzidos. A frequência esperada de gametas com genótipo Azinho, Bezinho, Czinho vai ser de qual? Então, vamos lá. Turma, nesse caso, não houve crossover. Deixa eu agora botar a câmera 2, o quadro grandão, para você poder ver. Se aqui, então, nos genes que estamos observando em linkage não há crossover, qual a conclusão que a gente tira? Os gametas aqui formados serão azão, bezão, porque esse cromossomo vem para cá, para esse gameta, e esse cromossomo vem aqui para baixo, para o outro gameta, que é o
Azinho, Bzinho. Quais são as proporções disso? Ué, só tem esses dois tipos de gametas formados, porque não teve nenhuma permuta. Então, meia chance para o azão Bzão e 50% dos gametas Azinho, Bzinho. Legal. No outro cromossomo, eu só estou estudando o par letra C. Se é só o par letra C, óbvio que aqui não vai ter crossover mesmo, né? Porque só tem um par. Então, esse cromossomo vem para cá, eu tenho um gameta Czão. Esse cromossomo vem para cá, eu tenho um gameta Czinho. Nas proporções de 50% para cada um. Então, beleza. A prova quer um gameta que tenha Azinho, Bzinho e um Czinho. Bom, turma, se esse cromossomo, então, esse cromossomo que tem um Azinho, Bzinho, veio para o gameta e esse daqui também veio, você só calcula as probabilidades. A chance desse gameta ter o Azinho, Bzinho é de meio, 50%. E esse mesmo gameta ter um Czinho também é de meio. Então, aqui, meio vezes meio, porque eu quero que o gameta tenha um Azinho, Bzinho e também tenha um Czinho. Essa daqui, então, a resposta ficou mais fácil. É de 1/4. Então, beleza. Essa questão aqui, eu gostei dela, eu pus ela para vocês, porque ela envolve o linkage e a segregação independente. Então, entre os genes A e B, linkage, eles não se separam. Entre os genes C, A e B, há a segregação independente. O Azão, Bzão vem para cá e o Czão pode vir um Czinho, porque aqui agora eles não estão colados. Como eu disse, o negócio é prestar bastante atenção no comando e fazer bastante questões disso. Vamos agora, então, continuando. Agora eu quero falar com você sobre mapas gênicos. Mapa gênico, a gente ainda está falando de linkage. A gente vai continuar no mesmo raciocínio. O que a gente quer saber agora é o seguinte. Qual que é a distância entre esses dois genes dentro desse cromossomo? E quando eu tenho 3 genes no mesmo cromossomo que eu quero estudar? E, por exemplo, aqui, ó, esse aqui eu tenho um gene A, um gene B e um gene C. Eu quero saber a posição deles, eu quero saber como é que eles estão. E para isso, eu quero te mostrar um tipo de questão. Tá ali, ó. Olha só. Considere que a distância entre dois genes A e B seja de 32 UR. O terceiro gene, o gene C, dista de 9 UR do gene B e 23 UR do gene A. Bom, galera, isso aí a princípio parece difícil, tal, mas o pior já passou. Basicamente, é eu ter um cromossomo aqui, minha régua. Opa, aqui está com o nome do concorrente, não pode. Foi mal. Aqui eu tenho uma régua, então, e aí eu teria o seguinte, ó, teria aqui o gene A, gene B e gene C. Eu quero saber a distância entre eles. Numa régua igual a essa, a distância entre esse ponto e esse ponto, eu meço em centímetros. São 5 centímetros aqui. E desse ponto para esse ponto são 3 centímetros. Mas o cromossomo, cara, é DNA enroladinho, é muito pequenininho. Você está querendo saber qual que é o concorrente da régua, não vou te mostrar. A distância entre um gene e o outro, cara, você está falando de um cromossomo, que é uma molécula de DNA, que está dentro de uma célula que está dentro de um núcleo. Então, você não pode medir em centímetros, você não vai medir a distância em metros, centímetros, nanômetros, angstroms, não é. Aqui, no linkage, a biologia, ela mede essa distância nessa unidade de medida que aí está pela UR, que significa unidade de recombinação. Tá ali, ó. Unidade de recombinação indica a taxa de recombinação dos genes e também indica a distância. Por quê? Vem comigo aí, Jorge. Filhos, então aqui eu vou desenhar um cromossomo aqui para vocês. Vou colocar um cromossomo grandão aqui. Agora, peraí. Deixa eu tirar aqui da... Ixi, já perdi um. Já perdi um, já foi embora. Então, vem cá. Ó.
Aqui eu tenho um cromossomo, sei lá, um gene Azão. Aqui embaixo eu tenho um gene Bzão. Aqui eu tenho um gene Bzinho. E pertinho dele eu tenho um gene Ezinho. Então imagine então esse cromossomo. Tem um gene dominante A, um gene dominante B, um gene recessivo D e um gene recessivo E. Cada letra uma característica. Você percebeu que esse gene D e esse gene E estão bem pertinhos um do outro. Agora, a distância do E para o A é enorme. Por que a gente mede, então, essa distância entre eles em unidade de recombinação? Imagina uma coisa. Imagine, então, que eu vou fazer o crossover com o homólogo dele. Aí o homólogo dele ali, ó, tem um Azinho, aí tem um Bzinho aqui, aí aqui tem um Bzão e logo embaixo tem um Ezão. Manhã, o macete da gente entender o linkage, que o linkage não é troca de um gene, é uma troca de um pedaço do cromossomo. Você consegue enxergar que, se eu trocar um pedaço do cromossomo, digamos que eu troque, sei lá, aleatoriamente esse pedaço aqui todo, ó. Todo esse pedaço desse cromossomo será trocado com esse pedaço todo, tá vendo? Se eu troco esse pedaço, você está vendo que o Dzinho e o Ezinho vêm para cá e o Dzão e o Ezão vai para lá? Enquanto esses genes aqui em cima não foram trocados. Esse pedaço ali não foi mexido. Agora, a gente pode tentar trocar um pedaço menor. Beleza. Então, olha aqui, ó. Vamos trocar esse pedacinho só do cromossomo. Esse pedacinho só com esse pedacinho só. Um pedaço menor, não foi? Só que mesmo sendo um pedaço menor, olha lá, como o Dzinho e o Ezinho, esses dois genes estão muito próximos, o gene D e o gene E estão muito próximos, a chance de um ir junto com o outro é muito grande. Quanto mais próximo um gene estiver do outro, maior é a chance deles irem juntos, no caso, haja uma recombinação. Então, imagina o seguinte, de 100 vezes que há essa troca de cromossomo, de pedaços de cromossomos, a chance do D ir, o Dzinho ir e o Ezinho ficar é muito pequena, porque quanto mais próximos eles estiverem, maior é a chance deles irem juntos. E você viu que eu te falei que a unidade de medida é a unidade de recombinação, é a taxa de recombinação. Então eu posso dizer o seguinte, ó, se eu falar que a distância entre o gene D e o gene E é de 2 UR, quer dizer que a taxa de recombinação entre o gene Dzinho e o Ezinho, ou seja, a chance do Dzinho ir para lá e o Ezinho ficar, porque aí eles recombinaram, né? É de 2%, ou seja, é muito baixo. Das 100 vezes que houver uma troca entre esses genes, só 2 vezes o Dzinho vai e o Ezinho fica. Quanto mais próximo, menor a probabilidade de um ir e o outro ficar. Maior a probabilidade dos dois irem juntos. Então, foi considerar que a unidade de recombinação é igual à taxa de recombinação. Então, a distância entre eles mede a chance de um ir e de outro ficar. A distância entre o E e o A, sei lá, fosse aqui de 75, opa, pera, um giz melhor, entre o gene E e o gene A, 75 UR. Ou seja, existe uma chance de 75% do Ezinho ir para lá e o Azão ficar. Pô, dá certo, ó, porque é muito longe um do outro. Raras as vezes que o Ezinho e o Azão vão para lá e o Azão e o Ezinho e o Ezão vão para cá. Então, nós temos essa taxa de recombinação para a gente fazer esse tipo de cálculo na hora dos exercícios. Então, deixa eu te mostrar como é que isso vai funcionar. Então, primeiro tipo de questão que a gente vai observar é a questão, turma, que pede simplesmente para você desenhar um cromossomo. Então, é isso daí, ó. 2 genes A e B distam de 32 UR.
O terceiro gene dista de 9 o R do B e 23 o R do A. Cara, isso aí é aquela matemática, geometria básica, geometria plana, básica. Você tem uma linha, você tem 3 pontos. Entre o ponto A e o ponto B, você tem 32 centímetros. Entre o ponto C e o ponto B, você tem 9 centímetros. Entre o ponto B, não, e o ponto C e o ponto A, você tem 23 centímetros. É você traçar uma linha, traça a linha aí para mim, por favor, que não está querendo aparecer. No caso, a linha seria o cromossomo, né? E aí agora eu boto os genes. Gene A, gene B e gene C. Vê se dá. Entre A e B, 32 o R. Então, é o mais distante um do outro. Entre o C e o B, entre o A e o C, 23 o R. Entre o C e o B, 9 o R. Tá vendo? Quanto mais próximo, menor a chance de recombinação. Então, a chance do C, I e o B ficar é de 9%. Agora, a chance do A, I e o B ficar é de 32%, porque eles estão mais distantes. Esse tipo de questão, turma, é representado por esse exercício. Vê se você consegue fazer esse exercício aí para mim. Você tem, então, 4 genes, A, B, C e D, todos eles estão em gate. E você tem essas taxas de recombinação. A taxa de recombinação equivale à distância entre eles. Tenta montar aí para mim qual é a sequência desses genes no cromossomo. Eu vou te dar 2 minutos para fazer isso, que isso aqui é fácil. Temos então, senhores, essas distâncias. Como é que a gente calcula aí? Ó? Deixa eu puxar aqui então para o quadro. Distância entre o gene A e B, 17%, é a frequência, né, de recombinação. Entre C e D, 30, A e C, 5, A e D, 35, bola e dado, 18%. Como fazer isso? A dica que eu dou para vocês é o seguinte: sempre procure os genes que têm a maior frequência, ou seja, a maior distância. Porque quem tem a maior distância estarão, obviamente, nas pontas do cromossomo. A maior frequência de recombinação, ou seja, a maior distância de recombinação é entre o gene A e D. Então, eu posso aqui, ó, colocar o gene A em uma ponta e o gene D na outra ponta. Já sei, então, que um A está numa ponta, o D está na outra. O que eu faço agora para organizar essa paradinha aqui? Já que eu já sei quais são os genes que estão mais distantes, agora eu procuro os genes que estão com a menor distância. Porque agora eu já sei que a menor distância é entre o A e o C, 5%. Então, eu concluo que o C está pertinho do A. E agora, então, aqui na meiuca, eu coloco o B. E agora, se você quiser fazer a matemática, você vai ver que está certo. Ó. Entre A e C, 5%. Entre A e B, 17%. Se entre A e C, A e D é 35%, aqui ficaria quanto? Se isso aqui é 17, entre B e D dá 18. 18 mais 17, 35. Fica fácil de você fazer isso daí. Essa é uma maneira dessa questão ser cobrada de vocês. Só montar o cromossomo e determinar qual é a sequência dos genes nele. Nesse caso, então, a sequência ficaria gene A, gene C, gene B e gene dado. Temos a resposta correta, a letra bola. Agora, a melhor maneira disso cair na sua prova é essa daí. Ó. Os genes A e B encontram-se no mesmo cromossomo, sendo a distância entre eles de 17 subunidades. Está vendo que são vários nomes dados, mas é a distância. Então, vem cá comigo. Ó. Vamos lá de novo. Olha aqui. Fixação 6. Eu tenho os genes A e B. Né? O indivíduo é duplo heterozigoto. Então, aqui eu tenho, ó, Azão, um Bzão, que a prova falou. Aqui um Azinho e um Bzinho. E eu sei que a distância entre eles é de 17 subunidades. O que significa isso para nós, turma? Quando você sabe a distância entre os dois genes, você tem duas informações. A distância e a taxa de recombinação entre eles. Ou seja, quando esses cromossomos fizerem um crossover, 17% das vezes
17% dos gametas produzidos serão gametas recombinantes, porque essa é a taxa. Tranquilo? 17% dos gametas são recombinantes, significa então que 83% dos gametas serão parentais. Como é que você calcula isso aí agora? É o mesmo esquema de antes, não falou nada de crossing over, já te deu o resultado. Ó, 17% das vezes haverá recombinação, 83% não. Quais são os gametas parentais? São os cromossomos originais. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Quais são os gametas recombinantes? Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. A frequência disso, 17 dividido por 2 dá quanto? Daqui dá 8,5. 8,5% de Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Aqui nós temos quanto então? Dá 41,5% dos gametas parentais. Vamos ver ali qual foi o comando? Tá aí, ó. A frequência dos gametas formados por um indivíduo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, de gametas, qual? Pediu ali, ficou bem na frente o negócio. Azão, Bzão. Azão, Bzão, 41,5%. Letra D de dado para vocês. Filhos, tinha um último exercício aí, só que esse último exercício era só para, não é nada de cruzamento, nada disso. Esse daqui, vou deixar para resolver dúvidas depois, se aparecer. Eu quero saber o seguinte, galera, para a gente então já ir terminando essa aula, terminando a genética. Eu sei que eu terminei a genética da maneira mais difícil possível, que é o linkage, mas eu quero saber o feedback de vocês aí. Quais são suas dúvidas? Abra o microfone, vamos conversar aqui agora. Vamos conversar. Manda aí no chat, vê se alguma coisa ficou para trás. Vocês têm lista de exercícios para fazer sobre isso? Vocês querem mais lista? Eu mando para vocês, mas tem que me pedir. Eu não vou mandar lá no grupo, não. Vou mandar para quem me pedir. Porque aí quem mandar para mim, assim, manda a lista desses linkage para mim, eu vou te mandar para você treinar, fazer esse negócio aí. Mas eu quero saber, turma da manhã, cadê? Turma da manhã? Não, privado, vai ter que me chamar lá no WhatsApp para demonstrar interesse. Eu quero que demonstre interesse, porque aí depois eu não vou ver quem quer, porque uma pessoa do privado já pediu, e ela já falou, beleza, eu vou te chamar lá. Então me chama lá que eu preparo isso para vocês. Filhos, ninguém tem dúvida não? Tá tranquilo? Beleza? Bom, então tá bom. Encerramos aqui hoje a matéria de genética. A partir da semana que vem a gente começa na Biologia 2, a origem da vida e evolução. A gente vai agora dar uma descansada, uma semana, e agora essa parada toda de cálculos vai subir um pouco, tá? Galera, muito obrigado a todos. Temos aqui, ó. Ah, com certeza, né, privado? Entender eu entendi, mas vou pedir a lista, porque é a lista que vai fazer você gravar esse tipo de questão. Então é isso daí, múmios e múmias. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Um ótimo fim de semana para todos. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem dentro de casa para esse negócio acabar logo, para a gente poder voltar a se encontrar. Um beijão para todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.